Numa demonstração de vulnerabilidade sem precedentes, a Federação Russa prepara-se para as celebrações do Dia da Vitória, a 9 de maio, sob um regime de segurança que transformou a capital, Moscovo, num cenário de bloqueio militar. A poucos dias do evento, que constitui a maior peça de propaganda do Kremlin, a liderança russa viu-se forçada a cancelar a exibição de tanques, veículos blindados e sistemas de mísseis pesados na Praça Vermelha, citando oficialmente a atual situação operacional. Este cenário surge num momento crítico, após 4 anos de conflito, em que a Rússia, apesar do seu arsenal nuclear e vastos recursos militares, enfrenta dificuldades crescentes em garantir a segurança do seu próprio centro de poder. O contexto desta decisão é marcado por um agravamento das tensões diplomáticas e militares, após o presidente ucraniano ter proposto um cessar-fogo unilateral a partir da meia-noite de 5 de maio. O governo de Kiev apresentou esta iniciativa como uma oportunidade para a Rússia realizar as suas celebrações num ambiente de silêncio, priorizando a preservação da vida humana sobre os aniversários simbólicos. No entanto, a resposta de Moscovo foi imediata e violenta, lançando uma ofensiva de larga escala com 108 drones de combate e 3 mísseis contra território ucraniano, poucas horas após o início da trégua proposta. Este episódio resultou na morte de pelo menos 22 civis ucranianos e mais de 80 feridos em diversas regiões, incluindo um ataque direto a um jardim de infância na região de Sumy, onde a destruição de infraestruturas civis documentou o que o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andriy Sybiha, descreveu como uma rejeição absoluta da paz por parte de Vladimir Putin. Enquanto o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, falava em gestos humanitários e propostas de pausa nos combates, a realidade no terreno mostrava o oposto, com bombardeamentos em áreas residenciais de Kramatorsk e Zaporizhia. Este fracasso diplomático e a subsequente escalada militar deixaram a capital russa em alerta máximo, com centenas de sistemas de defesa aérea transferidos da linha da frente para proteger Moscovo, evidenciando uma inversão de prioridades estratégicas, onde a proteção de uma parada militar sobrepõe-se à defesa das posições no teatro de operações. O núcleo dos acontecimentos deste mês de maio revela uma degradação severa da capacidade da Rússia em controlar o seu próprio espaço aéreo, com repercussões diretas na organização do desfile na Praça Vermelha. Pela primeira vez em quase 2 décadas, o evento será realizado num formato reduzido, ausente de colunas de tanques T-90, lançadores S-400 e veículos Armata. De acordo com informações dos serviços de inteligência externa da Ucrânia e relatos de canais de comunicação locais, Moscovo encontra-se num estado de isolamento digital e físico. O governo russo determinou o corte total do acesso à internet móvel na capital durante o dia da parada, além da suspensão de serviços de mensagens e restrições em caixas multibanco e movimentos aeroportuários. Estas medidas de exceção são acompanhadas pelo posicionamento de franco-atiradores em pontos estratégicos da cidade, equipas de interseção de drones e patrulhas navais no rio Moscova. A vulnerabilidade do sistema de defesa russo foi exposta a 4 de maio, quando um drone ucraniano atingiu um edifício residencial de luxo na rua Mosfilmovskaya, a poucos quilômetros do Kremlin. Embora o presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, tenha confirmado o impacto sem registro de vítimas, os danos estruturais e simbólicos foram profundos, invalidando a narrativa oficial de que a capital permanecia intocável. Subsequentemente, na madrugada de 7 de maio, a Ucrânia lançou o que as autoridades russas classificaram como o segundo maior ataque aéreo do conflito, envolvendo 347 drones que visaram 20 regiões russas. Um dos alvos atingidos foi o complexo logístico e de produção de Nara, em Naro-Fominsk,
uma infraestrutura crítica do Ministério da Defesa da Rússia, responsável pela distribuição automatizada de carga militar. Analistas militares observam que as incursões ucranianas de médio e longo alcance aumentaram 6 vezes em apenas 10 meses, passando de uma média de 60 ataques mensais em julho de 2025 para 354 em março de 2026. Este avanço tecnológico é personificado pela utilização dos mísseis de cruzeiro F-5 Flamingo, confirmados pelo presidente Zelensky em ataques contra instalações industriais militares em Cheboksary, a mais de 1.500 quilômetros da fronteira ucraniana. A escala desta ofensiva forçou o Kremlin a uma escolha logística difícil: enfraquecer as defesas na linha da frente na Ucrânia para reforçar o cinturão de proteção em torno de Moscovo, numa tentativa de evitar que drones interrompam as transmissões televisivas do dia da vitória. As consequências políticas e militares das decisões tomadas na primeira semana de maio de 2026 configuram um novo paradigma no conflito. A nível diplomático, a tentativa de Vladimir Putin em estabelecer um cessar-fogo limitado aos dias 8 e 9 de maio, através de contactos diretos com Washington, excluindo o governo de Kiev, resultou num isolamento ainda maior da posição russa. Ao ignorar a proposta ucraniana de uma trégua iniciada a 5 de maio e prosseguir com bombardeamentos a alvos civis, o Kremlin desfez meses de propaganda que tentavam posicionar a Rússia como a parte interessada na negociação. No plano militar, a situação é caracterizada por um desgaste humano massivo. Os dados oficiais ucranianos indicam que a Rússia registrou mais de 890 baixas em apenas 24 horas no dia 7 de maio, elevando o total estimado de perdas russas desde fevereiro de 2022 para aproximadamente 1.030.060 militares entre mortos, feridos e capturados. A incapacidade de projetar força no desfile de Moscovo reflete-se também nos territórios ocupados, com o cancelamento total de todos os eventos comemorativos na Crimeia por motivos de segurança, após ataques sistemáticos aos aeródromos de Belbek, Kasha e Saki. Simultaneamente, a influência internacional da Rússia demonstra sinais de retração, visíveis na decisão da Armênia em procurar a adesão à União Europeia e na perda de posições estratégicas das forças russas no Mali perante grupos rebeldes tuaregues. O apoio ocidental à Ucrânia mantém-se estruturado, com a União Europeia a avançar com um pacote de 90 mil milhões de euros, e a Noruega a reforçar o financiamento para a aquisição de armamento através do programa Pearl. A nível tecnológico, a integração de bombas planadoras de aviação fornecidas pelos Estados Unidos e o desenvolvimento de capacidades de ataque profundo pela Ucrânia alteraram definitivamente a geografia da guerra. O encerramento preventivo da rede de internet em Moscovo e o alerta emitido pelo Ministério da Defesa russo para que missões diplomáticas estrangeiras abandonem Kiev sob ameaça de ataques com mísseis indicam que, após o dia da vitória, a estratégia russa poderá passar por uma nova fase de retaliação, embora limitada pela necessidade de proteger o seu próprio território de incursões aéreas cada vez mais frequentes e precisas. A parada de 2026 permanecerá como o registro documental de uma potência militar forçada a esconder o seu equipamento por receio de sistemas não tripulados, marcando um ponto de inflexão na percepção global sobre a segurança interna da Federação Russa.